First of all, offer my humble, respectful pranam. Srila Gurupad, Padmanita Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Bhakti Vedanta Siddhana Goswami Maharaj, and Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satamana Bhakti Vedanta Siddhana Goswami Maharaj. 17 I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Srila Gauranga Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rapar Sridhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bhatti Goswami, and all senior devotees and all Vaishnava Goswamis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, eu gostaria de oferecer as minhas respeitosas reverências a meu Guru Pada Padma, Dandavat Pranams, Nitirila Pravista Om Vishnupada Ashtotrasata Shri Srimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, a meu Siksha Guru Sannyasi Guru Nitirila Pravista Om Vishnupada Ashtotrasata Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente ofereço meus Dandavat Pranams, minhas respeitosas e humildes reverências aos pés de lótus de Nitirila Pravista Om Vishnupada Ashtotrasata Shri Srimad Bhakti Vedanta Srila Swami Maharaj, Srila Gaura Govinda Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Shridhara Deva Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramodipuri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavistas, e aos meus respeitáveis convidados aqui presentes. Agradeço vocês por sua bondade. Por um longo tempo vocês aguardaram por mim. Agradeço também a paciência. E há muitas horas vocês estão cantando. Eu agradeço também a tolerância de vocês. Eu apenas gostaria de falar algumas poucas palavras, pois hoje eu também irei voar de Moscou para Delhi. Há mais ou menos um mês eu estou aqui com vocês, né? Deixa eu ouvir tudo isso para entender esse contexto. Uau! Uau! Nossa, que lindo. Tá, vou voltar aqui então. Não tá ao vivo, mas só para entender assim, porque o Gurudev falou um ponto de vista completamente diferente de uma coisa que a gente escuta muitas vezes, né? Então, legal poder ouvir assim, bem para poder traduzir pra gente entender bem. Gurudeva tá? Então ele tá falando, né? Reverências. Já traduzi as reverências. A Srila Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj, Nityalila Pravista Om Vishnupada Ashtotrasata Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gaura Govinda Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshaka Shridhara Deva Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramodipuri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores Vaishnavas e Vaishnavias aqui presentes, e aos meus convidados, meus respeitosos convidados aqui presentes, meus Dandavats Pranams. Muito legal. O Gurudeva deu uma visão muito diferente. Vamos. Muito obrigado por sua bondade, também pela paciência de todos vocês. Há algum tempo que vocês estão esperando por mim. E por muitas horas vocês estão cantando. Também agradeço pela tolerância de vocês. Eu apenas gostaria de falar algumas poucas palavras, pois hoje eu também tenho o voo de Moscou para Delhi.
Actually, almost 1 month I was in touch. Ah, por volta de um mês que eu estou aqui com vocês, I also give so much trouble to you. e também trouxe muitos problemas para vocês, né? So much trouble. Because Harikatha means this. Por quê? Porque Harikatha significa o quê? Harikatha. Harikatha. Katha significa beta. Beta significa dor, causar dor. Vyata. Vyata. Yeah, Harikatha means, what did he say? Qual é o significado de Harikatha? O que foi que eu disse? Significa também fazer doer. The conditional soul Harikatha significa fazer doer aquilo que dá dor. Porque a alma condicionada ela não tem a inclinação de abandonar o seu apego ao desfrute dos sentidos. Harikatha mostly also. What is it? Então, quando eu estou dando Harikatha, na maior parte do tempo, o que eu estou falando? Abandone isso e aquilo, aquilo. What is it? Don't eat meat, fish. Né? O que eu estou dizendo? Não comam carne, não comam peixe, não comam cebola, alho, não usem tabaco, não bebam álcool. The conditional soul, they don't want to. Mas a alma condicionada ela não quer abandonar essas coisas. Listen this katha, Поэтому, когда слушаем they этот feel some слов, pain in their heart. Por essa razão que quando ouvem esse katha, elas sentem alguma dor em seu coração, Bad habits. pois elas não querem abandonar os seus maus hábitos. Speak Harikatha, но когда мы рассказываем so we are saying this thing. мы все E quando eu falo Harikatha, estou falando sobre essas coisas. Bad things, how will you take the good and good things? Pois se você não abandonar as coisas negativas, como é que você poderá aceitar então as coisas positivas? Most of the katha about giving the pain in the heart of the conditional soul. No Srimad Bhagavatam, o katha majoritário presente no Srimad Bhagavatam é justamente este que causa dor no coração da entidade viva. Abandone esses comportamentos inadequados, abandone isso e aquilo. Está dizendo ou não está dizendo lá? Isso é verdade. Conditional soul, they are feeling pain in their heart. Então a alma condicionada está sentindo dor em seu coração. So Harikatha means Qual o significado de Harikatha? Vyatha. É causar dor. Harikatha means also betha. Betha means pain. Betha means pain. Vyatha, Harikatha. Katha significa Vyatha, significa dor. And if you Que make dor? relationship, Essa dor de viraha. Se você estabelecer uma relação com Krishna, automatically you give up the um relacionamento com Krishna, naturalmente você irá abandonar o relacionamento com os objetos materiais. pain and Isso vai lhe causar dor ou não? understand? Entendeu? Um outro tipo de dor, viraha, né? A separação, porque você também vai sentir separação, vai sentir saudade de Krishna. Krishna Quando você se encontrar com Krishna, separate from you. Krishna vai se separar de você, se distanciar de você também. Assim como as gopis, With Krishna. elas se encontram com Krishna. Disappear. E então Krishna desaparece da visão das gopis, da raça das gopis. They feel pain in their heart. E as gopis sentem dor em seu coração And they are crying. e choram profusamente. And then Krishna again appeared in the assembly of the house of the gopis. E então Krishna novamente ele aparece numa reunião na casa das gopis. They become very happy. E então as gopis elas ficam muito felizes. So Harikatha means this also. Meeting, separation, meeting. Então tem significado de encontro, separação, encontros. Então no outro sentido, esse katha que significa dor, Milan and Viraha. vai ser esse viraha transcendental. Então isso é chamado de Milan e viraha e Milana. Quando você se encontra, você fica feliz. E quando você se distancia, separa, então fica infeliz. Get anything, then you will be happy. Se você obtiver qualquer coisa, ficará feliz. Entretanto, quando você perder isso, então You will be unhappy. ficará infeliz, triste. So when you meet with Krishna, you will be very happy. Então, quando você se encontrar com Krishna, vai ficar muito feliz. Happy or not? Estão felizes ou não Who estão? wants to meet with Krishna? Quem é que quer se encontrar com Krishna? You- So when you meet with Krishna, you will be happy. Então, quando você se encontrar com Krishna, ficará feliz. Or when you separate from Krishna, then you will be unhappy.
Mas quando você ficar separado de Krishna, ficará triste e irá chorar. Right, good or not? Ну, плакать это хорошо Right, или good or нет? not? Это хорошо или нет? Esse choro é bom? Sim, esse choro é bom. Она разумная, она сказала, É um bom choro. Actually, that's called viraha. Isso é o que é chamado de viraha. Means be means is special. Вираха означает означает Be means вишеш. special. Ви означает вишеш, Раха means- особенное. Meet. Раха означает Ah, встретиться. viraha significa vi e raha. Vi vem de vishesha, especial. E raha é encontro. Então, viraha é um tipo especial de encontro. Remembering. Quando você se separa do seu objeto amado, daquele que você ama, nesse momento você se absorve em pensar nele. Then you remembering. Когда вы É, что-то você потеряете, fica lembrando-se вы dele. постоянно думаете об этом. Just to tell me, you have one cat Например, у вас есть кошка. and a dog. Или Suponhamos que você tenha um gato ou um cachorro. Cat, okay. кошка, Um gato, ok. Or any very valuable things. или что-то, например, очень Ele é como uma ценное. das coisas mais valiosas que você When tem. that valuable things with you, you are very happy. Quando essas coisas que são valiosas para você, tá? Elas estão com você, você fica muito feliz, certo? Just give an example and one piece of gold. Dando o exemplo, por exemplo, de uma peça de ouro. Got. Você tem essa peça de ouro. Você ganhou ela. Then you're very happy. E aí você vai ficar feliz, né? And when that the gold, piece of gold, lose. Aí quando você perde essa peça de ouro, Where is that? Where is that? você fica pensando, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Где же он? Где? Eh? So, much also. Remember. Então, né, você fica absorto em se lembrar desse objeto. Você se lembra ou não? E durante esse processo de lembrar-se, você também está se encontrando com esse objeto. Just to give an example, Bharat Maharaj. Dando um exemplo de Bharata Maharaj. He has love and affection with his baby deer. Ele possuía muito amor e afeição para com aquele bebezinho veado. You know the character of Bharat Maharaj? Vocês conhecem esse katha, essa história de Bharata Maharaj? Слышали ее? Já ouviram? Bharat Maharaj, he had one very nice, beautiful, small baby deer. Bharata Maharaj, ele tinha um belíssimo, né, fofinho bebezinho, veado bebezinho assim. E ele cuidava daquele bebezinho, One day that baby daquele deer filhote. went away from him И однажды Um dia этот esse ребенок filhotinho убежал foi от него. because this is the nature of the para longe de Bharata Maharaj, pois essa é a natureza dos animais. the baby deer. One day, some group of deer came. Um dia um grupo de outros veados vieram Группа оленей. That time, that baby deer also went away with it. e aí o bebezinho, o filhotinho de veado que estava sendo cuidado por Bharata Maharaj foi junto com esse grupo de outros veados, né? Where is my baby deer? Aí, depois que isso aconteceu, Bharata Maharaj ele estava procurando, cadê? Onde é que está o meu filhotinho? Onde ele está? Onde ele está? And he was climbing on top of the mountain. E ele estava escalando até o topo da montanha, procurando onde está o meu filhotinho, onde está ele. And all his meeting lila manifest in his heart. E então essa lila de encontro manifestou-se no seu coração. Then suddenly, Bharat Maharaj is feet and slept. E repentinamente o pé de Bharata Maharaj, ele estava escalando, lembra? Escorregou. At top of the mountain, E aí ele caiu do topo da montanha. and then he left his body. E ele então abandonou o seu corpo. The next part, he became No seu próximo nascimento ele se tornou? the deer. Ele se tornou um veado. Олененком. Become deer or not? Он стал Tornou-se um veado ou não? Alinka. Оленька. Олененок. Олень. Он стал оленем. Because you are thinking. O Gurudev falou, acho que é Alin em russo, né? E aí ele está explicando porque ele ficou absorto nisso, ele estava pensando demais nisso. Krishna told hey, Arjuna, Krishna disse, Rei Arjuna, ouça, one who about to give up his body. aquele que, prestes a abandonar o seu corpo, naquilo que ele estiver He will pensando, В следующем своем рождении он обретет tal соответствующий pensamento irá designar o seu próximo nascimento. thinking about
Entenderam? Porque Bharata Maharaj ele estava pensando a respeito daquele filhotinho His life, Isso, в конце своей жизни, when about to give up his body. quando ele estava prestes a abandonar o seu corpo, ele estava absorto em pensar naquele filhote когда он de вот-вот veado. должен был оставить свое тело, он думал об этом So олененке. next birth, Bharat Maharaj E então, no became seu próximo nascimento, o que aconteceu? Bharata Maharaj se tornou Ali. Alin, né? Veado, em russo. This is the process. Esse é o processo. Next birth, what body will you get? No próximo nascimento, que corpo você obterá? Corpo animal, corpo humano, corpo masculino, corpo feminino, Human body or animal body, birth. corpo humano ou corpo animal. Человека или животного. That is depend on this life, how much you attach that one. Это зависит от Isso того, vai насколько вы depender привязаны. dos apegos dessa vida. Понимаете? Just I also told this in the Gopis, they also felt pang of separation from Krishna. As golpes, elas também, dessa forma, então, elas sentem, assim, profunda dor de saudade dessa separação de Krishna. Por quê? Porque elas têm muito amor e afeição por Krishna. И привязанности к Кришне. And that time they remember all Krishna's sweet pastimes. E elas se lembram, né, durante essa saudade de todos os passatempos de Krishna, Krishna Lila. Quando Krishna, ele desaparece da dança da raça, Pang of separation from Krishna. as golpes sentem uma profunda dor de separação, uma profunda saudade de Krishna. They were crying. Elas choram. Плакать. But what they are thinking? Но о чем они думали? Они E o que elas estão pensando? Krishna Lila. All their families, everything. Only they Elas with Krishna. esquecem-se completamente de todos os seus membros familiares, tudo, apenas estão absortas em Krishna. It's called Gopi Gita. Isso é o que é chamado de Gopi Gita. Janmana braja srayata indira shasa atraye daita dikchutam dikchutavoka tridita asava tvam vichinate saradadu dasaye sadhu jatase sarjasi jotari sri mushadrisha suratanate sulkadasika paradhanignato neyakeva sajala payat belo rakshasa varasamarutat vaidutanalat. Gopi Gita. As golpes, elas sentem essa profunda dor de saudade de Krishna. Mas o que é que elas estão pensando? A respeito dos dulcíssimos passatempos de Krishna. Krishna Lila. Estão se lembrando desses doces passatempos de Krishna. So that means in viraha separation, they remember how they meet with Krishna. E durante essa separação, elas também encontram-se com Krishna. Nourishment to Brajavasis. Elas se lembram de como Krishna ele nutre aos Brajavasis. When any problem come in Braj, Quando qualquer problema surge em Braja, Krishna solve all the problems of the Brajavasis. Krishna soluciona todos os problemas dos Brajavasis. You understand? Entendem? Indra tried to destroy the Braj. Indra tentou destruir Braja. Understand? Indra, who is the king of heaven, Indra, que é o rei dos céus, he become very angry with ele ficou muito irado com os Brajavasis, Почему? because Brajavasi they stopped to worship Krishna. pois os Brajavasis eles pararam de lhe adorar. Understand? Because Brajavasi they follow the instruction of Krishna. Porque os Brajavasis estavam seguindo a instrução de Krishna. Krishna disse: No need to worship Indra. não é preciso que vocês adorem a Indra. Indra he is not the supreme. Indra não é o He Supremo. is not giving the water. Ele não está nos fornecendo a água. Quem é que está nos dando a água? Nature. A natureza.
Prakriti. Prakriti Prakriti está dando água. Prakriti, how is giving water? E como é que a Prakriti, a natureza, está nos fornecendo água? Maya dakshino prakriti suati sacharacharam hetu aneno kuntiya jagadvi parivartate. Bhagavad Gita, Krishna says. Na Bhagavad Gita, Krishna diz: The Prakriti nature is giving everything. a Prakriti, a natureza, está fornecendo todas as coisas de acordo com a minha orientação. Action, according my guidance. De acordo com a minha orientação, That means Krishna proved that I am the supreme personality of God. Krishna está dizendo, né? Eu sou a suprema personalidade de Deus. So according to my guidance, Prakriti, nature brings everything. De acordo com a minha instrução, a natureza, a Prakriti, ela executa todas as coisas. O sol nasce e o sol se põe. Who is giving the order? The sun, right? Quem é que está dando a instrução para que o sol nasça e para que o sol se ponha? É Krishna, Bhagavan. Sometimes conditioned soul, they are thinking, I am the supreme, I am doing. Mas em algumas ocasiões, a alma condicionada ela está pensando: eu sou o Supremo, eu sou o que faz as coisas. Actually, this is what false ego. Mas na realidade, isso é o quê? Falso ego. Jara Abhiman. I am maintaining this temple. A pessoa pensa: ah, eu sou o mantenedor desse templo. I am the Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Isso é o que é chamado de falso ego. Entendam essa filosofia. I am taking care to everybody. Eu estou cuidando de todos. This is called false ego. Isso é o que é chamado de falso ego. This is not true. Isso não é verdade. Everything is doing by Krishna, who is the supreme. Tudo é feito por Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. Por essa razão, Krishna diz: Hetu ananakanta jagat viparivartate. What do we look in these things? Все, что мы видим, This is my order. tudo o que é feito pela natureza, isso acontece sob a minha instrução. What false egos, what we speak? что же говорить? E quais são esses tipos de falso ego que pensam que são aqueles que agem? Порой даже Who Брахма, has 4 heads? Às vezes até mesmo Brahma, que tem 4 cabeças. One. Quantas cabeças você tem? Uma? You? Você tem? How many heads? тебя сколько Quantas голов? cabeças você tem? Maybe one, maybe not. Talvez uma, talvez nenhuma. Знаете, вообще нет. We have one head. We are Nós human temos beings. uma cabeça, nós somos seres Мы humanos. люди. Тебя сколько голов? Huh? One. Uma And cabeça. sometimes also this head working or something. E às vezes essa cabeça funciona e às vezes não. My head is not working. Ah, minha cabeça não está funcionando. Às vezes nós falamos isso. Much. Или это уж слишком для меня? Whole night I did not sleep. Durante toda a noite eu não pude dormir. I am very tired. I want to take. Estou muito cansado, minha cabeça está muito cansada. Sometimes we saying or not. Às vezes dizemos isso ou não. Muitas horas trabalhando In your company, in your office. no escritório, né? Muitas horas. Very tired. E aí você fica muito cansado It is not working. e fala assim: a minha cabeça não está mais funcionando, eu preciso descansar. But Brahma, how many heads? Mas o Senhor Brahma, quantas cabeças ele tem? 4 heads. 4 cabeças. Ele é o Brahma de 4 cabeças. E até mesmo Brahma, em algumas ocasiões, fica confuso. Sometimes he is also false egos coming. Né? Às vezes ele é acometido por esse falso ego, Brahma is thinking, I am the maintainer. porque ele pensa: eu sou o mantenedor. If I am not here, so who will Se eu não estivesse aqui, quem é que teria criado esse mundo material? Brahma, what is false egos? He is thinking, I am the Qual é o falso ego de Brahma? É que ele pensa: eu sou o Criador. So now coming the one day Brahma, then he has one false ego. Então Brahma, ele tem esse falso ego. If I am not good here, E ele, everything will be different. No one take my position. que ele pensa assim: se eu não estivesse aqui, tudo seria destruído. Ninguém pode assumir minha posição. My position is very hard. Porque a minha posição é muito difícil. Muitas responsabilidades. As an office manager, Assim como um administrador de escritórios, por exemplo. the office manager. Essa posição ela é como a de um administrador. The company office manager has too much responsibility, you know. O administrador, o gerente de um escritório, ele tem muitas responsabilidades ou não tem? Brahma,
Da mesma forma, Brahma, que possui 4 cabeças, ele tem esse falso ego, que ele tá pensando, essa posição aqui é de muita responsabilidade. Положение такое ответственное. Who will take this position? Quem é que vai assumir essa posição? Занять никто. Ninguém pode. So for this regard, one day Brahma Por essa razão, application, resigned application to law. Поэтому однажды Брахма... o Senhor Brahma, ele escreveu Как это? Документ об уходе. Yeah, I want to resign my this post. Я хочу Brahma post. оставить свой пост. Brahma, ele escreveu como que um... Maybe Lord will say, no, no. Может быть, Господь... Brahma, ele escreveu uma carta como que pedindo demissão pra Krishna, assim, ó. Eu quero ser Resign application. demitido dessa posição de Brahma, porque ele pensou que talvez o senhor fosse ter uma reação assim, ó. Não, 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 fica, por favor, fica, por favor. Aí o senhor Krishna, ele recebeu Resign application. essa carta de rescisão, And Lord he took that application. ele pegou Взял эту анкету и подписал ее. e assinou. Я подписываю. Understand? Okay. Then next early in the morning, Тогда... Aí depois, no outro dia cedo de manhã, Встал со своей кровати. o senhor Brahma se acordou open his window. e ele abriu a sua janela. Understand? То есть он убрал Abriu a janela dele, He saw и увидел, thousand people are running. ele viu que milhares e milhares de pessoas estavam correndo. Procession. огромное Uma процессия. procissão. Many people are running. Просто As pessoas correndo, 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 correndo. Then Brahmaji thinking, who are going? Aí o Brahmaji pensou, onde é que essas pessoas estão indo, né? Onde é que elas estão indo? Big procession. Uma grande procissão. All the Тысячи людей. Они бегут со всей мочи. Then Brahmaji, he came out from his room, Então Brahmaji, ele saiu do seu quarto, opened his door Открыл abriu свою a porta on the street, дверь, вышел e на foi até a rua and the big procession going. People are going. e viu essa grande procissão, bastante gente correndo. И он у всех спрашивал, куда вы бежите? Никто ему Onde é que vocês estão indo? E ninguém nem respondia, todo mundo correndo, correndo, correndo. Быстрее. Are where are you going? Подождите, Aí ele perguntava, ei, onde é que vocês estão indo? Oh, they're very Никто не отвечал. Ninguém respondia, todo mundo assim, focado em correr. go to come out from the railway station. Например, если вы отправляетесь на свою станцию, уже Quando as знаете, pessoas estão indo atrasadas para a estação, como que as pessoas estão correndo? But not looking left, right? Elas saem correndo em disparada, elas nem olham para os lados, não é mesmo? Право. All the- Correndo, 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 correndo. Hey, please stop. Se você falar, ai, por favor, para, a pessoa não vai parar, ela vai continuar correndo. Busy. Они очень Ela está Because they are another flight or another train. ocupada porque ela precisa chegar no horário para poder pegar o seu outro voo, ou talvez o seu outro trem, seu outro meio de transporte. Поэтому Брахмаджи, он увидел, как все эти люди... Da mesma forma, Brahmaji, ele ficou assim tentando parar, mas ninguém parava para responder para ele. Anyhow, Brahmaji, he got one person. Aí, de alguma forma, ele pegou e parou uma pessoa. Человека. Ну, пожалуйста, скажи. Aí ele perguntou, me diz onde é que vocês estão indo, que vocês estão correndo assim com tanta avidez? When that person told E essa pessoa disse para ele, Lord Krishna, o Senhor Krishna, but it's one very nice, beautiful poster. ele abriu a vaga para um posto maravilhoso. They one post vacant. То есть здесь одна вакантная должность. You know the name of the post? И какая-то The вакансия. post of Brahma. Aí ele falou, essa pessoa que ele parou falou assim, ele perguntou, onde é que vocês estão indo? Aí ele falou assim, ó, o Senhor Krishna, ele abriu a vaga para uma posição maravilhosa, um posto vagou e ele abriu a vaga para todos. Aí o Senhor Brahma perguntou, qual é o posto? E ele falou, o posto de Brahma. E a gente tá todo mundo correndo para ver quem é que chega primeiro e consegue essa vaga. Вы знаете, как вот. Appointment time. В определенное время нужно If прийти. you go interview, written or not? Например, вы отправляетесь на интервью. Or written. И там пишется, Appointment time. вы должны прийти в такое-то время. 9:50. Там, If you 9:50. arrive 9:16, then А, в 9:15. Вы если придете Quando você vai para before 9:15, you have to be on the door. То есть нужно в 9:15 уже быть у двери. So it's the same way all the running. Todos estavam correndo porque quando você tem um compromisso, uma reunião, por exemplo, uma entrevista de emprego, Post, second,
Você tem que chegar na hora, porque se você não chegar na hora, você perdeu a oportunidade, certo? A hora tá marcada lá, por exemplo, 9h30. Se você chegar 9h35, 9h40, você já não vai ter como entrar. Então você tem que chegar na hora. Por isso que todos eles estavam correndo para chegar na hora. All there, yes, Собеседование. thousand people. Aí o senhor Brahma tava assim, estupefato, né? Milhares e milhares de pessoas. Take this. Eu tava pensando antes que ninguém queria assumir essa posição. O senhor Brahma pensando, né? Nossa, milhares e milhares de pessoas correndo. Eu tinha pensado que ninguém ia querer assumir essa posição. Brahmaji again also running. Aí o senhor Brahmadinho, o que aconteceu? Ele saiu correndo também. Krishna. Ele foi rapidão, chegou lá em Krishna. Ei, Krishna, Prabhu, I return. eu quero meu posto de volta, por favor, dá pra mim a posição aí de volta. Huh? So that means what is the teaching about E qual é a moral, o ensinamento por trás dessa história? История. everybody has a false egos. У всех Todos possuem ложное эго. algum falso ego. False ego. Бритья Абиман. Esse Ложное эго. Britya Abhiman, de que eu faço, se eu não estiver aqui, quem é que vai tomar cuidado, como fazer isso, isso, isso e aquilo? Позаботиться, взять ответственность за это. So why I'm saying that in the same way, Indra has false ego. Por que eu tô falando isso? Porque da mesma forma, Indra, ele tem seu falso ego. E qual é o falso ego de Indra? Индри. I am Indra, ele pensa, eu sou o Supremo. giving the water. Eu estou concedendo a água. I am water minister. Eu sou o ministro da água. Eu estou dando a água. Our Brajavasis, А в Раджавасе они позабыли. E os Vrajavasis, eles se esqueceram disso. our Brajavasis, they stop my puja. Porque os Vrajavasis, eles pararam com o meu puja, a minha adoração. Indra become very E por isso, Indra, ele ficou bem irado На Раджавасе. com os Vrajavasis. yeah. Try to destroy the Braj. E por essa razão, Indra tentou destruir Braja. Big red cloud comes. Ele trouxe uma nuvem gigantesca de chuva. Order. Indra deu One comes a cloud that is called Samvartak. Чтобы прилетела одна туча, которая называется Самвартак. That cloud Eu acho que o nome da nuvem é Sambartak, que é uma nuvem assim monstruosa de chuva que foi até Braja sob a ordem de Indra, que ela tem um poder enorme de destruição. is Samvartak. Sambartak. Aí Indra disse: "Hey Sambartak, You also went destroy Braj. vai e destrua Braja. Пошли огонь. Derrame sobre eles uma chuva intensa, Thundering. trovões, relâmpagos. Sambartak." Чтобы уничтожить Isso mesmo. Obrigado, Mataji. Under the instruction of King of Heaven, Indra. И благодаря наставлению Então Тирана, o rei dos céus, Indra, ele mandou essa nuvem com esse poder de destruição, Cloud. эта туча essa Самвартак, nuvem gigantesca e poderosa, Braj. para tentar destruir a Braja. Heavy rain. пошел uma nuvem дождь, Lightning. огромная forte, гроза. com uma chuva pesada, raios, trovões. And that time Krishna protected the Braj. E nessa ocasião, Krishna protegeu aos Vrajavasis. How Krishna lifted Giriraj Govardhana. Krishna ergueu Giriraj Govardhana. How many days? Por quantos dias? 7 days, 7 nights. Por 7 dias e 7 noites. And lifted Giriraj Govardhana. Krishna levantou Giriraj Govardhana. Giriraj Govardhana. Гигантский Гирирадж Govardhan. Gigante, gigantesca Giriraj Govardhana. 21 километр. Peraí que o Gurudev falou Там Кришна держал. a área aqui de Giriraj, eu não ouvi na hora. His left hand, Кришна держал 7 nights. 7 дней, 7 ночей. And lifted Giriraj Govardhana. Кришна держал Гирирадж Govardhan. Huge Giriraj Govardhana. Гигантский Гирирадж Govardhan. 21 kilometers. 21 21 quilômetros Giriraj Govardhana, e Krishna estava erguendo essa grandiosíssima Giriraj Govardhana. Left hand and small finger. E ele ergueu e susteve Giriraj Govardhana com a sua mão esquerda e o dedo mindinho da sua mão esquerda apenas. Like, very nice, beautiful, and umbrella. Tal qual um belíssimo guarda-chuva. So, why is it at that time of separation? Por que eu tô falando isso? Remember to Krishna's all this lila. Porque nos momentos de separação, as golpes, elas lembram-se de todos esses passatempos de Krishna. Separation means you are how Krishna protected. Pois separação, esse sentimento de separação, de saudade, na verdade significa encontro. Ó, como Krishna ele protegeu aos Vrajavasis.
Como Krishna possui amor e afeição para com nós. Elas estão cantando isso no Gopi Gita. So gopis they remembering to Krishna all this lila, Krishna lila. As Gopis, então, estão lembrando-se de Krishna e de todos esses passatempos de Krishna, Krishna Lila, enquanto experimentam esse sentimento de separação, de saudade. Por isso, separação também significa encontro. Que tipos de encontro? Um encontro especial. Por isso é Viraha. Vi é especial. Iraha significa encontro. Por isso, encontro especial. Externamente, elas estão chorando. Externamente estão derramando lágrimas. Mas, internamente, o seu coração está tomado de júbilo. Vejam só isso. Those are pure devotees of Lord. Aqueles que são devotos puros do Senhor, Externally they are shedding tears, crying. externamente eles estão derramando lágrimas, chorando. Mas internamente seus corações estão tomados de alegria, But they remembering all these meetings. pois eles estão se lembrando de todos esses lilas, esses passatempos transcendentais. Nabina vipralambena sambhoga pushti masnute. And if no viraha, then meeting will not realizable. Por essa razão está sendo explicado que sem este sentimento de separação, o encontro não pode ser saboreado. Por isso é que Viraha, essa separação, essa saudade, é aquilo que nutre o encontro. E o nosso Shastra explica dessa forma. Meeting, separation, separation. Encontro e separação, separação e encontro. Milana, Viraha, Viraha, Milana. Then happiness. E assim a felicidade surge. Esse é o processo. Only meeting you can even will not realize. Apenas com o encontro você não pode Only separation also not saborear realize. esse relacionamento da forma completa. Assim como apenas na separação, apenas com separação, com a saudade, não é possível que isso aconteça. Então é necessário os dois. Encontro, separação, separação e encontro. Entendem? More separation, then more meeting will be realizable. E quanto mais houver essa separação, esse sentimento de saudade, Viraha, mais o encontro será Society was saboreável. cloth, Как, например, одежда. white cloth. Por exemplo, temos uma roupa branca. Is the suffering tired. Se você puser essa roupa branca no corante açafrão, uma vez a cor vai ficar suave. Quanto mais e mais você colocar essa roupa no corante açafrão, mais essa roupa vai ficar com a cor forte. Dessa forma, a separação, ela nutre o encontro. É quando a gente vai atingir a roupa assim, que a gente mergulha um pouquinho, tira, tá uma cor suave, daí a gente mergulha mais, tira de novo, tá uma cor mais forte, né? Então Krishna, ele arranja dessas formas. Como as Gopis, elas se separam de Krishna, então? Por quê? As Gopis, elas possuem muito amor e afeição por Krishna. Love means is love. Amor, What is separate from is possible. amor significa o quê? O amor, ele é direcionado para a nossa deidade adorável. Mas Krishna, ele faz o arranjo, Jogamaya faz o arranjo dessa forma. Para que aconteça essa separação e surja essa avidez pelo encontro, que na realidade, no amor, o que Gurudeva quer dizer é que não tem como, essa separação não iria existir assim, né, de uma perspectiva. Aquelas coisas que você perde, dessas coisas, essas coisas você irá se lembrar delas muito. Então, Sadhusanga funciona assim também. Sadhusanga tem o aspecto do encontro,
Krishna Bhakti, Krishna Nam. onde você compreende sobre Krishna Bhakti, Krishna Вы Nam. начинаете реализовать знания о Кришне. What do you learn 1 month? O que é que vocês aprenderam em um mês? What do you... Слушать о Кришне. как Ouça повторять. Krishna Katha e cantem santos nomes. A devota explicou isso. Foi isso que eu entendi. Отличие. O que você aprendeu? Gurudeva perguntou para outro За devoto. месяц что получилось, Гурудева? Что запомнилось больше Манджари. всего? Манджари. А? Чистынки. Think. Думаю. So, Milan, Viraha, Viraha. Então, Milana, Viraha. Viraha, Milana. Encontro, separação, separação, But encontro. firstly, Samandha Gyan, nothing of relationship. Mas, primeiramente, é necessário Sambandha Gyana, o conhecimento do relacionamento. Sem o conhecimento do relacionamento, você não pode realizar, compreender, experimentar esse encontro. Sem o conhecimento do relacionamento, Sambandha Gyana, você não pode nem mesmo servir ao Senhor. Hare Krishna nahi taje, har sab more akaran. One who knows the knowledge of relationship with Krishna. Aquele que tem conhecimento do seu relacionamento com Krishna, Он никогда не падет. nunca cairá. Он никогда не падет. Jadi hoy jog, kabu na hoy jog. If you once just meet with Krishna, you cannot separate from him. Uma vez que você se encontre com Krishna, não é possível que você se separe mais dele. And if you separate from Krishna, you cannot survive your life. А если Você não pode mais se separar de то вы не Krishna. сможете выжить. So for the Chaitanya Charitamrita, jadi hoy jog, kabu na Por hoy isso está dito no Chaitanya jog. Charitamrita. Really kabu na hoy. Separate from Krishna, they cannot survive your life. Если вы разучитесь с Кришной, то вы Sem не separar-se сможете de выжить. Krishna, você... Jadi hoy jog, kabu na hoy jog. Vou botar aqui. And if you separate from Krishna, you cannot survive your life. Se você se separar de Krishna, depois de ter se encontrado com ele uma vez, não vai ser possível que você mantenha a sua vida, que você sobreviva. Or you really kabu na hoy. Separate from Krishna, they cannot survive your life. Né? Separando-se de Krishna, você não será capaz de sobreviver. Jadi hoy jog, kabu na hoy jog. If you once meet with Krishna, Uma vez que você se encontre com Krishna, você não vai mais se separar de Krishna. то вы уже не сможете с ним разлучиться. unlimited time. И бесконечное We количество are wandering in времени. the cycle of rebirth. Por um tempo ilimitado, nós estamos vagando por esse ciclo de nascimentos e mortes. Тот же самый круговорот. Vagando por esse ciclo de nascimentos e mortes. Soul manifested from Krishna's marginal potential. As divas, as almas condicionadas, manifestaram-se da potência marginal do Senhor. Ты откуда De onde é que você veio? The marginal potential of Lord. Você veio da potência marginal do Senhor, que é chamada de Tatashta Shakti. One potential, that potential name is called marginal potential. Krishna possui uma potência que é a potência marginal. энергия. So we manifested from the marginal potential. E nós nos manifestamos dessa potência marginal do Senhor, Tatashta Shakti. Это чья шакти? Это шакти Кришны. But we did not serve to Krishna. Essa energia, potência de Krishna, mas nós não servimos a Krishna. To Maya. Nós viramos nosso rosto para Maya. When Jivas manifested in the marginal potential, Quando as divas manifestaram-se da potência marginal do Senhor, that time you can see two sides. nesse momento, então, a diva ela pode ver dois lados. Transcendental world, Chit Jagat. Um lado é o mundo transcendental, Chit Jagat, Side, mind Jagat, material. e o outro lado é Maya Jagat, o mundo material. Middle. E você se encontra no meio. You turn your face to which side? Você vira seu rosto para qual direção? Chit Jagat. Ok, você olha para Chit Jagat, o mundo transcendental. E então você irá para o mundo transcendental. Vaikuntha. And those Jivas turn their face to material. Aqueles que virarem o seu rosto para o mundo material, This material world, so much, Maya Jagat, glittering. pois esse mundo material é cheio de brilho. Как вот эти фонарики. I say, many kinds of Maya, this is it. Майя такова. So those Né? Jivas are Esses atrativos de Maya. Então aqueles que eles viram seu rosto Maya.
para Maya И переливами attracted Майи. to Maya, e são atraídos por Maya. and they want to enjoy with Maya. Eles querem desejar com Maya. Then Maya very quickly И Майя Então esses Maya rapidamente os captura and и забирает их. И? Ну все, пошли. traz. Maya will see here very nice beautiful dress. И Майя Майя приносит Деви. нам прекрасные одежды The body. и покрывает наше тело. And so Maya Devi's two kinds of heart activities. Итак, у Майи Деви Maya Devi ela tem dois tipos de atividades. Avaran, Atmika, Briti. Аваран, Атмика, Брити. Avaran Atmika Vriti. Avaran, Atmika, Briti. Avaran Atmika Vriti. Vriti significa tendência. Maya's tendency is how to cover the body of the soul. Maya ela possui essa tendência de como cobrir o corpo da alma. So this is called Avaran, Atmika, Briti. Avaran meaning cover. Avaran Atmika Vriti. Avaran significa cobrir Atmika alma, né? Vriti tendência. Начать покрыть. So Maya she also cover visible. Very nice, beautiful, and dress. Итак, Então Maya ela cobre essa одежду покрывает. potência tit da diva. She give us И какую же одежду она нам дает? one is called Sukshma Sari and स्थूल Sari. Сукшма шариру и стхула шариру. Sukshma means subtle body, Сукшма шарира and – это тонкое тело, that is called mind, Mon, Buddhi, Ahankar, Chitta. которое Mind, состоит из ума, intelligence, Então nós temos o nosso corpo sutil, Sukshma Sharira, que é mente, inteligência, falso ego, e Chitta, que é o that is local called onde ficam os nossos samskaras. Esse é o corpo sutil. then also again Sukshma cover Sharira. this body. E então, novamente, esse corpo é coberto por outra cobertura, новое тело. Gross body. Это que é o corpo grosseiro, находится грубое. Sthula Sharira. This gross body is now coming. И как проявляется грубое тело. Gross body is coming now. Такое O замечательное. corpo grosseiro está presente ou não? By the five elements. E ele é constituído dos 5 elementos. Or inside is А внутри E dentro, находится nós temos o que? Chit Sharira. трансцендентное тело. now we are looking at this gross body. Então agora nós estamos vendo esse corpo grosseiro. Inside the gross body, another body that is called E dentro desse corpo grosseiro nós encontramos outro corpo que é o Sukshma Sarira, que é o corpo sutil, Сукшма шарира. subtle body. que é o corpo sutil. Subtle body, another E body dentro that is do called corpo sutil nós temos outro corpo que é Atma Sarira. Atma Sarira. Тонкого тела находится атма шарира. Атма шарира. Это все уже есть. Small seed. É tal qual uma pequena semente, uma semente de mostarda. Vocês já viram semente de mostarda? Your kitchen? Na sua cozinha tem? Есть горчичные Eh? семена. Вы можете готовить. Very small. Bem pequenininho, Маленькие. diminuto. Crush that the mustard seed, you cannot see it. Se você quebrar essa semente de mostarda, você não pode ver o conteúdo interno dela. Same, that mustard seed, if you put in the water, Mas se você puser essa semente de mostarda na água, Положить в воду. on the earth, Или ou então na terra, after a couple of days, após alguns dias, ela irá germinar, will come. desabrochar растения, Then, и затем very nice, beautiful mustard seed plant. e virá uma belíssima planta de mostarda, Then you can see many leaves, onde você poderá ver muitas folhas, flowers, you look. muitas flores. Where is coming this? De onde está vindo isso? Where is coming these leaves, De onde estão vindo essas folhas, leaves, flowers? raízes, flores? Everything is very subtle way. На самом деле, Inside the Tudo está contido dentro da semente. в тонкой среде все это находится в этом семечке, in внутри. the same way, Jivatma soul. Точно Da так mesma же forma, наша Divatma, душа. alma, That is very nice, beautiful. Is Atma Sari. ela possui o seu belíssimo e excelente Atma Sharira, Beautiful form. Попробуйте понять. У вас uma есть belíssima forma. Every day changing. вот это Esse corpo грубое тело, grosseiro каждая sempre muda. This body also changing. каждая Esse секунда corpo está sempre mudando. меняется, не так ли? Changing or not? Меняется Ele está или mudando ou нет? não? É temporário. Every second this body was changing. Каждую A cada секунду segundo это esse corpo тело está mudando. меняется. Вы даже не можете себе представить. Jata Sidruva, Mrittu Dhruva. This body changing. Это Esse тело corpo está меняется, mudando. трансформируется. Or then inside the subtle body. E aí, dentro desse corpo, nós temos o Находится corpo грубое sutil. тело, которое состоит из ума, разума, ложного эго и сердца. Or then А затем Atma Sari. E então, dentro do corpo sutil, nós temos Atma Sharira, вот всё это уже o есть. corpo da alma. The association of sadhu, sadhu. Com a associação do sadhu, sadhu, sangha,
esse corpo se manifestará. Understand? Entenderam? You have everything. У вас Você всё tem уже tudo. есть. Eh? Just with the association of sadhu, it will be slowly. Apenas associe-se com o sadhu que pouco a pouco Всё это должно потихонечку, se manifestará. мало-помалу проявиться. This is the process. Такой Esse é o процесс. processo. У вас всё уже есть. Not coming from outside. И не As coisas não estão vindo do lado de fora, do As like externo. the rays of the sun, Точно Assim como os так же, raios как do лучи sol. солнца. the petal of the lotus slowly. Listen. Com os raios do sol, Лепестки лотоса. a Распадаются. flor de lótus, pouco a pouco, Rays come. desabrocha, Когда приходят солнечные лучи, abre o botão. The lotus, Quando o raio do sol vem, pouco a pouco, esse botão do lótus, ele pouco a pouco desabrocha, se abre, и pétala падает por на pétala. лотос постепенно, лепесток за лепестком раскрывается. in the same way, the association of sadhu, Da mesma forma, a associação com o sadhu sangha, your atma sarira, o seu atma sharira vai se manifestar. everything. У вас Você всё já уже possui есть. tudo. They are not coming from outside. As coisas não estão vindo do lado de fora. So what they say, Nitya Siddha Krishna Prem, Sattva Kabunoi, Sarvanadi Suddha Chitte Karaha Uday. Learn this verse, Chaitanya. Aprendam esse verso todos. Nitya Siddha Krishna Prema. Está no Chaitanya Charitamrita. Vocês aprenderam? Nitya Siddha Krishna Prem, Siddha Krishna Sattva Kabunoi, Sarvanadi Suddha Chitte Karaha Uday. The Krishna Prem is everything inside your heart. Krishna Prema, tudo está dentro do seu coração, entretanto, em um tamanho bem diminuto. У вас всё это есть. With the association of sadhu, Com a associação do sadhu sangha, Это isso irá se manifestar. Nitya Siddha Krishna Prem, Sattva Kabunoi, Sarvanadi Suddha Chitte Karaha Uday. Sarvanadi, listen Hari Katha. Shravanadi, ouça Harikata. Sarvanadi Hari Katha, this is your, that's the water. Shravanadi, Harikata é como a água. E, Eh? Conditional soul, nossa, eh? Then it will manifest. И затем это проявится. This is the duty of Guru. Guru gives. voltar mais que pulou aqui sem querer. Прорастут или нет? No. Нет. That seed have to put in the water. Семечко Não, vamos voltar mais. Nitya Siddha Krishna Prem, Saddha Kabunoi, Sarvanadi Suddha Chitte Karaha. Sarvanadi, listen Hari Katha. Shravanadi. Shravanadi, ouça Harikata. Sarvanadi Hari Katha, this is your, that's the water. Shravanadi, Harikata é o que? É a água. Understand? If the Понимаете? seed just to keep in the pocket, Se você pegar uma semente e colocar no seu bolso, eh? It will sprout or not? ela vai brotar? Прорастут или нет? No. Não. That seed have to put in the water. Essa semente precisa ser colocada na água. Then you can see, И тогда вы увидите, как E então você vai растет. poder ver o processo acontecendo. so sadhu sangha, Hari Katha. Então, Sadhu Sangha Harikata That's the Shravan Kirtan Jab. Это называется e Harinam Shravana Kirtana Jal. O que Mahaprabhu disse? Manubhrivide kono Bhagavan ji, Guru Krishna prasade pai, Bhakti lata bij, Mali haiya sei bij, Kare aropan, Shravan Kirtan jale, Karaha sechan. Shravan Kirtan jale. Shravana Kirtana Jal. Ouçam Harikata. Glorify pastimes of Krishna. Glorifique os passatempos de Krishna. This is like water. Shravan Kirtan. Essas são as águas. Shravana Kirtana. Then it will manifest. E então a semente irá se manifestar. This is the duty of Guru. Guru gives this. Esse é o dever do Guru. O Guru, ele fornece essas coisas. Guru giving to his disciple Bhakti Lata be the seed of Bhakti Lata. O Guru concede ao seu discípulo Bhakti Lata Bidya, a semente da trepadeira da devoção transcendental. O que é Bhakti Lata Bidya? Guru gives seed. É a semente, Guru lhe dá ela. Krishna Seva Vasana. E o que é essa semente? Ela é Krishna Seva Vasana. É o desejo de servir a Krishna. Conditional soul, they have conditional nature to serve to Maya. A alma condicionada possui a natureza espontânea de servir a Maya. Our bona fide Guru Но is истинный гуру, E o Guru fidedigno, ele lhe dá um poderosíssimo mantra. Gopal mantra. Gopal mantra. Kama Gayatri. Vrindavane apakitana vinamadan. Kam Gayatri kam vijay jaharupasan.
Gopal mantra, Kama Gayatri. Gopala Mantra Kama Gayatri. That is called bij. Bij means Isso é o que é chamado de Bidya, semente. how to desire to serve Krishna. Né? Esse desejo de como servir a Krishna, Krishna Seva Vasana. Understand? Entendem? Conditioned soul, they have no serve to Krishna. A alma condicionada não possui essa tendência, esse desejo de servir a Krishna. Quantos vocês vieram aqui, né, com esse desejo de servir a Krishna? Apenas alguns. 50%. Ну, почему ходят миллионы, Why миллионы they are not людей? coming? Почему они не приходят? Milhões e milhões de pessoas no mundo estão presentes, mas não estão presentes aqui, Krishna Katha. ouvindo Krishna Katha. Não estão aqui, They have lack of Sukriti. pois elas têm a falta, a ausência de Sukriti. For this regard, they are not coming. E por isso elas não estão vindo. So you are lucky. Então vocês são afortunados. But they have come. Por essa razão vocês vieram. Yesterday I told, when Sukriti will mature and accumulate, Ontem eu disse, quando o Sukriti estiver maduro e acumulado, in front of sadhu. então você virá para a presença do Sadhu. Не все приходят. De outra forma, você não virá até o Sadhu. So those who are very fortunate, great, Então, aqueles que são muito afortunados, Mahabhagya, Mahabhagyavan. Mahavakamin, Что это значит? Mahabhagya significa grandiosamente afortunados. Aqueles que são grandiosamente afortunados estão na associação do Sadhu. Bhagavan, Esse verso está dizendo, né? Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva. Está explicando aqui, Bhagyavan, essa palavra Bhagyavan, que é afortunadíssimo. Все приходят. because those who have Sukriti. É, pois esses são aqueles que têm Sukriti. That Sukriti will mature and accumulate. E esse Sukriti está maduro e acumulado. Então eles estão perante o Sadhu e irão ouvir Harikatha. This is the process. Esse é o processo. Bhaktistu Bhakta Sanganam Prajayati Satsanga Prakati Bhumi Sukriti Purva Sanchita. When Sukriti mature, accumulated, Purva Sanchitaihi, quando o Sukriti estiver maduro e acumulado, então você virá perante o Sadhu, se sentará para ouvir Harikatha. Harikatha, that is called water. Harikatha, sempre se lembre, o Harikatha é a água. Shravana Kirtana Jal. Shravana Kirtana são as águas. Okay? So that means Guru, he gives Bhaktivata Bija desire to serve to Krishna. Isso quer dizer que o Guru, ele concede essa Bhakti Lata Bidya, que é Krishna Seva Vasana, o desejo de servir a Krishna. The seed of Bhakti Lata. Mas como é que Shri Guru, ele nos dá essa semente, Bhakti Lata Bidya, por meio do mantra? Mantra Gopal Mantra. Do mantra, Gopal Mantra, Krishna Mantra, And Kama Kama Gayatri. Gayatri, Mantra Guru Gayatri. Guru Mantra, Guru Gayatri, Is very powerful. são poderosíssimos. Chant this mantra, Если вы будете повторять, and all your unwanted things will be removed from your heart. Se você cantar esses mantras, todas as coisas indesejáveis serão removidas do seu coração. Knowledge of relationship will come. и тогда к вам придет E o conhecimento do seu relacionamento com Krishna virá até você. Samandha Gyan will come. Krishna Sambandha Gyana se manifestará. Every day, if you chant Krishna Mantra, Gopal Mantra, Se você cantar diariamente Krishna Mantra, Gopala Mantra, then so is the Samandha Gyan. Knowledge of pouco a pouco o Sambandha Gyana, o conhecimento do seu relacionamento com Krishna, surgirá. that is called the Diksha Mantra. Isso é o que são chamados de Diksha Mantras. Diksha. Gyan, consider. Di significa Divya Gyana, conhecimento transcendental. Gyanam Datu Daddat Urjat Papa Samskaya. Transcendental knowledge will come. O conhecimento transcendental virá. Or simultaneously, E simultaneamente, all your sinful activities, Papa Karma will destroy. todas as suas atividades pecaminosas, Papa Karma, serão destruídas. All your avidya, everything will destroy. Toda a sua ignorância, a vidya, será destruída. Raga, Desh, A vidya, Abhinivesh, Advaita, Raga, Dvesha, everything will destroy. Abhinivesha, tudo será destruído. Everything will step by step. Mas tudo passo por passo, gradualmente. Ekadashi Bhartini, Bahudashi Bhartini, Traiki, Purna and Attantiki, this stage by stage. эти Você стадии irá шаг за шагом cruzar os estágios um por um, gradualmente. One part of anarthas removed from the heart and the sadhaka. Primeiro, uma parte dos anartas será removida do coração do sadhaka. É removida do coração do sadhaka. Eko Desha Bhartini. Isso se chama Ekadesha Vartini. Then second, Второе, Bahud
Segunda parte, então, Bahu Desha Vartini. Most part of anarthas removed from the heart. A grande maioria dos anartas já foi removida do coração nesse estágio. Almost all anarthas removed from the heart. Затем прайки. Então, Практически Praika, полностью все quando анархии уже ушли. praticamente todos os anartas, 8% anarthas removed, То есть only 2%. где-то на 98% como que 98% dos anartas já foram removidos do seu coração, apenas 2% estão presentes no seu coração. Prayaki. Purna, esse estágio, completamente todos os anartas foram removidos do seu coração. Mas ainda existe algum aroma, algum cheiro dos anartas presente no seu coração. Atyantik significa absolutamente. Absolutamente todos os seus anartas foram removidos do seu coração e novamente eles não surgirão. Esses são os 5 estágios. Ekavartini, Bahudeshavartini, Raiki, Purna e Atyantiki. Os 5 estágios do processo de remoção dos anartas de dentro do nosso coração. Esse é o processo. Então, Diksha, Divya Gyan, o conhecimento transcendental, ele vem e Ksha significa que, pouco a pouco, todos os seus anartas serão removidos do seu coração. Diksha. Assim como quando os raios do sol, quando os raios do sol vêm surgindo, pouco a pouco vai dissipando toda a escuridão. Da mesma forma, conforme você obtiver o conhecimento do seu relacionamento com Krishna, nessa mesma proporção, os anartas serão removidos do seu coração. Esse é o processo. Uou, que legal. Então, um dia você compreenderá e terá a experiência da sua forma. Srila Bhaktivinoda Thakura, Kamala Manjari. O 7º Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakura. Hare Nayane Heribo Brajapuro Sobha Nita Chidananda Moyo Dekite Dekite Haribo Bhakave Nijastula Porichayo. By the Parvati Bhagavan, Pela prática de Bhajana e Sadhana, pouco a pouco esquecer-me-ei dos meus corpos grosseiro e sutil. Dekite, dekite, nijastula parichaya. Hare Nayane Heribo Brajapuro Sobha Nayane Heribo Brajapuro Sobha Nita Chidananda Moyo. There you can see very nice, beautiful Vrindavan. E eu então verei a belíssima e esplendorosa Vrindavana Dham. Quão bela é Vrindavana Dham! Vrindavana Dham, que é a morada das doçuras. Rasamaya Vrindavana Dham, onde se encontram todos os sabores transcendentais, as doçuras transcendentais. Essa belíssima, maravilhosa Vrindavana. E você verá como é Vrindavana Dham. As gopis, os gopas, as vacas, como Krishna, ele executa suas doces lilas em Vrindavana. Como Krishna, ele manifesta e participa dessa doce dança da raça com as suas amadas gopis. Rasa lila. And Krishna is paying his food with his E Krishna, ele toca a sua flauta com Srimati Radhika.
E 8 saques lhes rodeiam. Artistic song. Какая песня? Я могу подумать. Jamuna Qual é a canção? Kadambo kanone kihe renu sakhiya Hari Sama Vansi Dhari Muni Mancha Puri Lila Kare Rasarajo Jamuna Puline Kadambo kanone kihe renu sakhiya Hari Sama Vansi Dhari Mani Mancha Puri Lila Kare Rasarajo Are Ashtadala Puri Sri Radha Sri Hori Ashtasakhi Puri Janam. And Bhaktivinoda Thakur sang this. Шрила Very Бхактивинода nice, Тхакур written спел in Vrindavan. эту песню. Shila Bhaktivinoda Thakura canta essa canção glorificando essa belíssima Brindavana, às margens do Jamuna, sob a árvore da figueira, no Vamshivata, onde Krishna está presente junto com Srimati Radhika. Then Krishna embraced И Кришна Krishna está abraçado a Srimati Radhika e com uma das suas mãos ele toca a sua flauta. nice beautiful three-man-fold E ele está em sua belíssima forma curvada em 3 partes do corpo, Tribhanga Lalita. Radha Sri Hori Ashtasakhi Puri Janam. Middle, one very nice, beautiful lotus. и прекрасно. E ele também Вот и спасибо está, мне. And by Radha and Krishna, Где стоят, на которых стоят Рада и Кришна. Radha e Krishna estão em um belíssimo lótus, 8 sakhis surrounded. grande lótus. А их E окружают 8 saques estão rodeando-os. Puri, Shri Radha Sri Hori Ashtasakhi Puri. And 8 sakhis, permanent sakhis. 8 saques proeminentes, Lalita, Vishaka, Sudevi, Лалита, Вишака, Судеви, Рангадеви, Лалита и другие. Все они окружают. их. Again, also all the manjalis are there. И né? также их окружают Então все as 8 манджари. saques estão fazendo um círculo e depois ao redor dessas 8 manjaris também estão todas as manjaris presentes, Rupa Manjari, Rati Manjari, Lavanga Manjari. Shri Radha Sri Hori Ashtasakhi Puri. Kirtane Sabasakhi Gane Tusiche Jugaladhane. All the sakhis, they are very expert, different, playing different instruments. И Todas все as знаки saques são очень peritas em искусны tocar в diferentes e игре на diferentes различных tipos de Eight instrumentos. sakhis, they are very expert. All kinds of playing the instruments. 8 саки As saques очень são искусны в muito игре на peritas em музыкальных tocar инструментах. diferentes e diferentes tipos de instrumentos. Они очень искусны. Ashtadalabari, Sirada, E 8 delas são peritas em tocar esses tipos de instrumentos. Sabasakhi Gane Tusiche Jugaladhane. And all the aim and objects, how Radha and Krishna they will be happy. E todas possuem como principal objetivo счастливыми Раду и Кришну. a satisfação de Radha e Krishna. And Manjaris are there also. И также там присутствуют манджари. And all they are dancing, singing. Все они поют, танцуют, и сердца всех ликуют. Dancing, this is called Vrindavan, Dhamrasamai Vrindavan. Land of Rush, Vrindavan. Это Вриндавана Дхама, Расамая Вриндавана. You want to go or not? Вы хотите туда отправиться? Peraí que eu me perdi aqui porque eu achei que tinha entrado o link de um Harikata ao vivo agora lá no WhatsApp, mas não entrou. Eu fui ver isso. Desculpa. Kirtane Sabasakhi Gane Tusiche Jugaladhane. All the sakhis, they are very expert. Todas as saques elas são muito peritas em tocar diferentes e diferentes tipos de И все instrumentos саки очень musicais. искусны в игре на различных музыкальных инструментах. 8 sakhis, they are very expert. 8 saques elas são muito peritas em todos os tipos de 8 instrumentos, саки очень искусны в em игре на tocar todos музыкальных os tipos de инструментах. instrumentos. They are very expert. São Они muito очень peritas. искусны. Ashtadalabari, Sirada Srivali, Ashtasri. Sukirtanattane Sabasakhi Gane Tusiche Jugaladhane. And all the aim and objects, how Radha and Krishna they will be happy. E todas têm como objetivo principal a satisfação de Radha e Krishna. And Manjaris are there also. И также As там manjaris também estão присутствуют манджари. presentes. And all they are dancing, singing. Все они E todas поют, dançam, танцуют,
cantam всех ликуют. Samjana, this is called Vrindavan. com os seus corações derretidos. Land of Rush, Vrindavan. Essa é Brindavana Dham, Rasamai Brindavana. You want to go or not? Вы Vocês хотите querem ir para lá ou não? понравиться? Very nice. É um local muito belo, maravilhoso. This is the process. Таков Então esse é o processo. Holy names Cante os santos nomes. and every day chanting mantra, Gopal mantra, Gayatri mantra. Diariamente cantem os seus mantras, Gopala Mantra, Повторяйте те мантры, Krishna которые вы Mantra, получили от Kama Гуру. Gayatri Mantra, Guru Mantra. И тогда вы это увидите. How it's beautiful Chinmaya Vrindavan. E então vocês irão contemplar o quão bela é esta Chinmaya Brindavana Dham. Поэтому каждый день повторяйте. Todos os dias cantem Gopala Mantra, Gayatri Mantra, Krishna mantra, Krishna Mantra, мантру. and Kam Gayatri. Kama Gayatri. Then realization will come. Тогда E assim a realização, a experiência virá. Self-realization, the best realization. That's God. Autorrealização é a melhor realização. Isso é Atma Anubhuti. Then we have. Тогда вы будете Atma Anubhuti. счастливы. Dessa forma você Then será what will you feliz. say? This material world is useless. E você perceberá através dessa Atma Anubhuti que esse mundo material é inútil. Бесполезен. They will think this body is what? As like the what is called plastic body. E você pensará que esse corpo ele é como um corpo plástico, uma sacola plástica. And say toilet. Plastic bag is there. То есть, когда Quando вы você идете vai в What no you are toalete, thinking in the plastic bag on the находится toilet. мусорный All of пакет. that things. И что вы né, туда você vai кидаете? pensar que o seu Всё corpo ele é como um repositório daquilo que In the você same way, this body is called plastic bag. То есть, costuma это такой же мусорный пакет. evacuar quando vai ao toalete. Там морока. Então o seu corpo ele é como esse reservatório de tudo aquilo que você vai evacuar quando você for ao toalete. Испражнения, É, моча. fezes, urina, All that things. então, só coisas Ужасные вещи. negativas que não são tão legais. We are foolish. Но мы настолько глупы. Mas nós somos We are thinking this plastic bag. И мы лезем Nós somos в мусорные tolos e пакеты. todos nós estamos lambendo essas coisas completamente inúteis. So for this, we got Shastra saying this. Por essa razão, o Shastra está dizendo: What is called? Plastic bag. Поэтому esse часто corpo ele é говорят, como что Look like very nice. тело это как вот esse этот corpo пакет. ele é como uma sacola, um repositório de plástico, porque ele Skin cover. parece maravilhoso, né? A nossa pele ela cobre o que tem dentro do nosso corpo. What is called? Кожа. Blood comes. Что туда Mas quando a gente пойдет? fura a pele, o que acontece? Sangue. Primeira coisa que vem é o sangue. Также там Aí depois Not only this, pus. also lust, anger, enviousness. to Não só prevent isso, mas também nós temos presentes em Не nós только это. luxúria, Также raiva, находится inveja, вожделение, orgulho, só жадность. coisas Ну, estúpidas e вот sem эти sentido. вещи, кстати, So кстати. this body is called like plastic bag. Поэтому Esse это тело, corpo ele это é вот этот como вот пластиковый пакет. uma sacola plástica. Но вы должны совершать баджану Mas pratique садхану. Bhajana Sadhana. Повторять Cante os свои santos имена. nomes. Every day, properly chant Gopal mantra, Gayatri mantra. Todos os dias, cante de forma apropriada o Gopala Mantra, Krishna Mantra, Kama Gayatri. E você poderá ver a sua belíssima forma. That body is called Chidanandamaya Sarira. И это тело называется Читананда Майя Шарира. Chit Sarira. Você poderá ver Chit Sharira, Chidanandamayi Sharira, o seu verdadeiro corpo, sua verdadeira forma transcendental. Носик, руки, ноги. Then your transcendental body, Chit Sarira, then you can serve Krishna. E com este corpo transcendental, Chit Sharira, você poderá servir a Krishna. Esse é o processo. So then chanting holy name, then when your predicted time will come, Então cante os santos nomes, pois quando o seu then Tempo. one will give up this plastic body. chegar, automaticamente você abandonará este corpo de Then plástico. you say you are very nice, beautiful, transcendental body. E você irá poder ver o seu belíssimo e maravilhoso corpo transcendental. Just like the snake. Por exemplo, a cobra, a serpente. Snake is up his, but his skin and coming out. A serpente, ela faz o processo de trocar a sua pele, certo? Snake that the skin look like the same form of the snake. A pele da serpente
que foi trocada, se você olhar, ela parece a própria serpente. Mas o seu corpo não está presente dentro daquela pele. Dessa mesma forma, pratique Bhajana e Sadhana. E automaticamente você abandonará esse corpo grosseiro. E verá o seu belíssimo e maravilhoso Chidananda Mai Sharira, o corpo transcendental. E com esse corpo transcendental você irá servir ao casal divino. Shri Shri Radha e Krishna. E aí você compreenderá essa canção. Amare loiya kave siradhika pode kale milaive. Lalita Sundari. Amare loiya kave siradhika pode kale milaive. Agga seva samarpive, agga seva samarpive, amare loiya kave. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele canta essa canção. Quero servir a Srimati Radhika sob as instruções seguindo as instruções de Lalita Sundari. Lalita, ela é a Lalita Devi, ela é a Saki proeminente de Srimati Radhika. E por essa razão, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele está cantando essa canção, né? Para que ele possa servir Srimati Radhika seguindo as instruções de Lalita Sundari. Agga seva samarpive, amare loiya kave. Sirupa manjari sangijava kave, rasa seva shikshatori. Are tadanuga hoye Radha kunda tate rahiva harshitantari. Shri Visakha pade Sangita Sekhiva Krishna Lila Rasamayam. Are Sirati Manjari Shirasha Manjari Vaivesa Vesadayam. Parama Anande Sakale Meliya Radhika Charane Rava. Are E Para Kashta Siddhika Behave Pavarada Padasavo, Pavarada Padasavo. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele canta essa canção. Então cante sempre os santos nomes. Também cante Gopala Mantra, Kama Gayatri. E pouco a pouco, gradualmente, a compreensão e a experiência virão. Você possui todas as coisas, não é preciso que você vá daqui para lá. Entende? Indo daqui para lá, de um lado para o outro. Ei, não vá daqui para lá. Tudo está dentro da sua casa. Entende? Tudo está dentro da sua casa. Isso significa que tudo está dentro do seu coração. Apenas é preciso que você manifeste. Como manifestar? Através da companhia, da associação com o sadhu, sadhu sangha, pela associação com o sadhu, tudo isso irá se manifestar. Esse é o processo. Sem sadhu sangha, isso não irá se manifestar. Entende? Se os raios do sol não vierem, o lótus não se abrirá, não desabrochará. As pétalas do lótus abrem-se quando o sol vem. Ou também os raios da lua, Chandrika. Quando os raios da lua vêm, então o lótus azul ele desabrocha. Da mesma forma, Sadhu Sangha, Harikatha. E então tudo que está no seu coração irá desabrochar. Você tem tudo.
marginal potential of Lord. Pois quando você foi manifesto da potência marginal do Senhor, Are very minute. tudo isso veio presente dentro do seu coração em um tamanho infinitesimal. E através da associação com o sadhu, então, tudo isso pode se manifestar. So what is Jiva Goswami give an example? Shila Jiva Goswami Pada, ele dá um exemplo. He watered a Sattvic nakshatra. То есть как вода сатвика во время состояния созвездия сатвика накшатра. A água da Satvika Nakshatra, um tipo de constelação, Вода, né? которая проливается во время этого созвездия, That water falling on the head of the what is called snake, that is the Sarvamani. то есть если Quando эта essa вода попадет на água ela голову, cai na то cabeça de uma появится serpente, особый камень, At that сатвамани. water, same Sattvic water and falling on the head of elephant, that is called Gajamukta. Если та же вода, та же Браджа самая Мукта. вода попадет на голову слона, А то шея- уже появится другой камень, The water of гаджамукта. the Sattvic falling on the mouth of the oyster, А если та же вода попадет на раковину, that manifest морскую the раковину, pearls. то проявится жемчужина. Tá, então Same water. só pra gente entender, tem uma constelação, acho que é Sattva Nakshatra é o nome, que é uma constelação que quando a água dessa constelação, quando chove com a congruência dessa constelação e essa água cai, quando ela cai na cabeça de uma serpente, ela origina um tipo de joia que, se eu não me engano, o nome aqui é Sarvamani, eu acho. Vamos voltar só pra gente não perder o nome específico. Это особое Quando ela cai na cabeça de созвездие. uma elefante, Вода, именно ela которая é... проливается во время этого созвездия, That water falling on the Aí essa head of mesma the água, quando ela cai na cabeça... what is called snake, that is the Yes. Sarvamani. то есть если эта вода попадет на голову Э? змеи, то проявится особый драгоценный камень, At that сатвамани. water, Isso, same Sarvamani Sattvic é a joia water que ela and gera quando ela falling cai on na the cabeça head da serpente. on Aí the quando ela head of cai na cabeça de um elefante, essa mesma água dessa Если constelação, та же самая вода попадет на голову слона, А то шея- уже появится другой камень, water гаджамукта. ela gera a Gajramukta. mouth of the oyster. E quando ela cai dentro da boca da ostra, ela manifesta Pearls. as pérolas. Появится жемчужина. Same water. Та же Essa самая mesma água, вода, dessa mesma constelação, dessa mesma nakshatra, de diferentes locais, vai ter diferentes resultados. Is the process. Because Такой according процесс. your you have that the platform. That is То есть Porque de acordo com a sua plataforma, if you have sankaras, tudo se manifestará, no sentido de que, o Gurudev está explicando, né? Agora, se você tem Shantarasa, então Shantarasa se manifestará. Se você tem Dasyarasa, Dasyarasa se manifestará. or if you have sankaras, Se você tem Sakyarasa, então essa Sakyarasa é que vai se manifestar. or if you have Esse humor de amizade. Se você possui Vatsalyarasa, esse Vatsalyarasa, esse humor parental irá se manifestar. Se você tem Madhuryarasa, então esse Madhuryarasa irá se manifestar. É, isso não muda, é imutável, é sempre fixo. Nossa natureza é imutável. when you manifest with the marginal potential, Quando você foi manifesto da potência marginal do Senhor, essa potência já estava presente em você. Você possuía. E ela não muda por essa razão. you understand? Entendem? Nossa natureza é imutável, né? Shastra saying this. Então o Shastra está explicando isso. He explained this way. Explica dessa forma, Srila Jiva Goswami Pada, Then also another com um exemplo dessa constelação. Outro exemplo também pode ser dado. 5 types of seed 5 tipos de sementes, por exemplo. planted on the bank of the river. Você planta 5 tipos de sementes às margens do rio Jamuna. Understand? Entende? 5 types of seed. 5 tipos de sementes. Quais? Semente de manga. Same water you giving. A mesma água você vai usar a água para regar essa semente de manga. Banana water you are giving the mango seed. Né? Você dá a água do Jamuna para regar essa semente de manga. O mesmo solo também, você vai estar plantando ela no mesmo solo. Same person. A mesma pessoa plantando. You planted. Né? Same range of sun. Os mesmos raios do sol vão banhar esse solo. Mango planted. Aí depois de uns dias, o que vai acontecer? Mango fruit silicon. Vai nascer a árvore da manga, a mangueira, e depois você vai ter mangueira. Você vai ter, perdão, mangas, né? Você plantou que semente? Você plantou manga. Tomato will come. Então você plantou manga e vai nascer tomate? Como é possível que isso aconteça? Não vai vir tomate. Intelligent person can understand. As pessoas inteligentes, elas podem entender. Eh? Srila Bhakti Pradhan Keshav Goswami Maharaj give this example. Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj deu esse exemplo. Understand?
Entenderam? Because the potential of the seed inside. Pois a potência da semente está presente nela. Você plantou semente de manga. The Kerala will not come. То есть Карелла не I will вырастет из него. planted the Kerala seed. А если вы Aí você, aí Karela não nasce da semente de manga. Water of the Jamuna. Mas você plantou do lado dessa semente de manga uma semente de Karela, usando a mesma água do Jamuna, os mesmos raios do sol, a mesma pessoa que plantaram aquela semente de manga anteriormente. O que é que vai nascer dessa semente de Karela? Karela. Por quê? Porque você plantou a semente de Karela. Melãozinho de São Caetano, se não me engano que é o nome português, né? Você plantou essa semente de Karela. Same was being jivas таким же образом manifested from the margin. Da mesma forma, quando as divas manifestaram-se da potência marginal do Senhor, elas possuíam Potential. uma potência especial есть особый потенциал. inerente. With the association of sadhu, E Но только então, если com a associação do sadhu, tal potência ela Narada manifesta-se. Нарада he gave the same mantra to Dhruva. Naradarishi, ele deu um mantra para Dhruva Maharaj. Om Namo Om Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. He gave same mantra to Нарада Риши дал E ele deu o mesmo mantra para Prahlada Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhruva Maharaj did not become Manjari. Но Dhruva Maharaj не стал Dhruva Maharaj não se tornou uma Manjari. Prahlad Maharaj also did not become Gopi. Prahlada Maharaj também não se tornou uma Gopi. Even Naradashi gave the association Sangha to Pandavas. Naradarishi também deu sua associação para os Pandavas. Pandavas did not become Gopi. E nenhum dos Pandavas tornou-se uma Gopi. They tried to become Gopi, but not possible. Eles tentaram, mas não foi possível. Невозможно. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakul, Sahadev. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva, eles tentaram tornar-se Manjaris. On the bank of Radha. Eles realizaram extenuantes austeridades às margens do Radhakunda Gopi Bhava. na expectativa de atingirem Gopi Bhava, mas não foi possível. And thousand evidences. Existem milhares e milhares de evidências. Are what would say, even Lord Chaitanya Mahaprabhu told Murari Gupta. Что говорит? Até mesmo Chaitanya Mahaprabhu, ele disse para Murari Gupta, Murari Gupta is the incarnation of Hanuman. Murari Gupta, ele é a encarnação de Hanuman no Gaura Lila. E Mahaprabhu disse, Rei Murari, por que é que você está adorando a Ramachandra? Worship to Krishna. Adore a Krishna. Ramchandra, he has only 62 and half qualifications. Ramachandra, ele só tem 62 qualidades e meia. How many qualifications Ramchandra? Quantas qualidades tem Ramachandra? 62. 62 qualidades e meia. And Krishna has E Krishna? 64 qualifications. 64 qualidades. Especially 4 qualifications unique. E especialmente 4 qualidades são únicas, sem comparações. Que é Rupa Madhurya, Lila Madhurya, Prema Madhurya e Venu Madhurya, a doçura da sua forma, a doçura dos seus passatempos, a doçura da sua falta e a doçura do seu amor, né? Murari Gupta. Aí Mahaprabhu disse para ele adorar a Krishna, mas Murari Gupta, ele disse, Prabhu, Because he is potential. ele não podia. Por quê? Porque a potência, ele é Hanuman, então a potência intrínseca no coração dele é a mesma potência de Hanuman. Ele sabe, que ele tem o conhecimento de que Krishna, ele é superior a Ramachandra. He is Mukta Mahaprabhu. Мурари Гупта это освобожденная душа, Мукта Махапуруша. Murari Gupta, ele é um Mukta Mahapurusha, ele é uma personalidade elevadíssima e completamente liberada. Надо заканчивать. Итак, необходим определенный So you потенциал. have, У вас всё Então это vocês есть. têm, have one potential. vocês têm essa potência, Вы apenas должны общаться с саду и в общении с associem-se com o sadhu. Disturb your mind. Сейчас много Talvez agora as pessoas possam perturbar a sua mente. They are all arguments. Porque em Kali Yuga todos estão argumentando. Because too much they are reading Grantha. Потому что они Porque eles, Here and there and speaking. que eles estão lendo os grantas e aí ficam aqui e acolá especulando filosofias. But they read Chaitanya Charitamrita. читают Ei, leia o Читают, Chaitanya Charitamrita. слушайте Харикатху Гурудева. Ouça o Harikatha de Don't Gurudeva. become big pandit. Não se torne um grande pandita, um You erudito. become big pandit, then big problem. Se você se tornar um big pandita, um grande erudito, então um big problem, um grande problema virá. Very simple. Seja simples. बहु शास्त्र विद्या कलाभ्यास नहीं करेंगे. Don't read too much grantha, then your mind will be disturbed. Mahaprabhu, ele disse, isso está presente no Hari Bhakti Vilasa, não precisa de muito granta, não é preciso muito livro, muita leitura, assim, intelectualismo, senão a sua mente vai ficar perturbada. Because Entendeu? your brain is very small.
Porque o seu cérebro ele é bem pequeno. Sometimes working, sometimes not working. Às vezes está funcionando, às vezes não. Too much, Se você põe muita informação lá dentro, reconcile. é difícil de você reconciliar. The Panditas, they were there. They have to recite. Os panditas eles têm que reconciliar. Por essa razão, o próprio Brahmaji ele disse: Brahmaji ele recitou esse verso, Brahma Sutra, Brahma Stutis no Srimad Bhagavatam, perdão, muito simples. Ouçam Harikatha, Sadhu Sangha e cantem os santos nomes. Entendem? Ouçam Harikatha, cantem os santos nomes e tomem Mahaprasada. De outra forma, muita informação fará com que a sua mente fique perturbada. Entenderam? Cante o santo nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não vou tomar muito do tempo de vocês, porque eu também tenho que ir para o aeroporto. Quando eu começo a falar Harikatha é muito difícil de parar. Entenderam? Se ficarmos sentados aqui pela noite inteira, eu posso falar a noite inteira. Alguém quer tomar Diksha, parece? Vamos ver. Então é isso, acabou. Jai! Esse Harikatha aqui é um Harikatha que aconteceu hoje, no nosso horário de Brasil, aqui lá pelas 6 horas da manhã mais ou menos, e agora a Gurudeva parece que ele já está voando para Delhi. Então nós não vamos ter Harikatha nesse horário de sempre que nós temos. Não sei que hora que ele chega no templo de Delhi. A próxima transmissão já vai ser feita de lá, tá? Jai Shila Gurudeva Patita Pavana Ki Jai. Minhas reverências. Aí tem 2 Harikathas dessa turnê da Rússia que ainda estão atrasados à tradução, que eu vou traduzir hoje na sequência agora. Daqui a pouquinho já vou traduzir. Tá bom? Dandavata Pranams, pessoal. Muito obrigado. Perdão por qualquer equívoco.